Mais um ano de Harmoniza Brasil e mais um ano com ele aqui, nosso entrevistado, professor Dr. Alexandre Lira. Seja bem-vindo, trazendo atualidades aí sobre os fios, o que tem de atual, o que tem de moderno e que entrega resultados. Vamos lá para esse bate-papo? Vamos lá, seja bem-vindo. Traga tudo sobre os fios para a gente aprender hoje aqui. Podem perguntar tudo sobre os fios que a gente vai conversar novamente. É meu momento de atualizar sobre os fios. Então manda tudo que você pode. Seja bem-vindo, doutor. Fique à vontade. Vocês querem fazer alguma pergunta? Conta pra gente as novidades, o que tem para esse ano, tanto o lançamento do 2025, como o que vem aí em 2026 também. Vocês que já estão logo aí, né? É verdade. Então vamos lá. A parte dos fios volumizadores, né, que é uma tendência, todo mundo gosta de fios de volumização, a gente investiu nesse ponto. Ou seja, a gente está lançando um fio tubular, que é um fio onde tem colágeno dentro, colágeno fora. O que existe no Brasil? O fio mesh, que é aquele entrelaçado. A gente está trazendo um tubular que é uma molinha. Essa molinha, por que a gente considera ela uma potência da volumização? Porque a USP do fio é um 4-0. Significa dizer que quando você aperta esse fio, ele não cede, porque ele tem uma USP que consegue manter a estrutura dele. Isso é importante as pessoas entenderem. Que é o USP. O USP é o diâmetro do fio. Perfeito. Exato. Então, o diâmetro que mede a quantidade de PDO que aquele fio está entregando. Quanto maior a espessura, a USP, mais se entrega PDO e ele mantém a estrutura do tubo. Se você pegar um fio tubular com a USP muito fina, você aperta ele não consegue suportar essa pressão. E o que a gente quer num volumizador é que ele mantenha a estrutura dele. Então, uma das novidades de volumização é o tubular e a gente evoluiu no fio Hydra. O Hydra, que a gente estudou muito o nosso público que estava acontecendo. Sucesso, né? Mas agora a gente melhorou. O que a gente fez? A gente estendeu o fio guia, que é o fio que está dentro do fio Hydra, e agora você pode travar ele. Isso facilitou a inserção. Ótimo. Não, e aí a gente botou a versatilidade do fio, ou seja, agora com o fio guia, quando você tira, você tem um fio aparecendo. E esse fio tem 3 possibilidades. Eu posso tirar, e às vezes as pessoas falam assim, tirar o fio, vou perder PDO, porque como ele é um baita volumizador, às vezes a gente faz um paciente que não precisa de tanto PDO. A ruga dela não é tão profunda. Então você pode tirar, outra cortar e a outra reinserir. Entendi. Tirar e colocar ao mesmo tempo. Isso faz desse fio o maior volumizador hoje do mercado nacional. E é fácil a gente conseguir reinserir o fio? É fácil, porque o fio guia, como é que a gente faz isso? Quando você está tirando a cânula, ele é um fio, o que sai do pertuito é mais ou menos uns 8 a 9 centímetros. Você tira, vai até 4 centímetros, aí você vira e já coloca de novo. Você não tem nenhum risco de contaminação. Porque não é você tirar e recolocar. A própria cânula você já gira e já coloca novamente. Então a gente se preocupou com o fator contaminação. A gente tem que dar facilidade. Hoje o fio a gente não tem que dar só segurança, a facilidade é importante. A gente trabalhou nesse sentido, nesse novo Hydra. E, Alexandre, deixa eu perguntar, você trabalha com fios desde... Olha, muito tempo. Mais de 9 anos e meio que eu faço fio. Eu tô começando essa pergunta por aí para ter sua opinião realmente. Você imaginava que chegaria ao ponto que está hoje, que eu tenho certeza que vai evoluir mais ainda, no sentido de biodinâmica, tecnologia, o estudo do design desse fio, a quantidade de PDO que ele tem, o que ele entrega, como ele sustenta. Eu confesso porque eu não imaginava. Porque no início falava de fios... Era liso, parafuso e especulado. Sim, mas hoje eu vejo que tem um investimento real em desenvolver a tecnologia desses fios e com isso melhorar a entrega dos profissionais. Fala um pouquinho pra gente. A engenharia tecidual, que é o locais das empresas que fazem esse desenvolvimento, qual foi a ideia? Lembra que antigamente só tinha liso, mono, parafuso. Sim. Eles viram que o parafuso não tinha como manter a estrutura dele, o tecido achata ele. Sim. Então qual foi a ideia? Vamos chegar mais próximos às roscas do parafuso e virar um tubo. E assim nasceram os tubulares nas empresas. E a outra era antigamente, não sei, vocês lembram que pegava fio, ficava botando, comprava um pedaço de fio, ficava... Sim. Então a ideia era, peraí, se existe essa necessidade, vamos criar um fio que seja vários filamentos. Olha como é que a indústria enxerga o que está acontecendo e começa a trabalhar nesse sentido. E hoje os multifilamentares, ou o tubular, ou até o fio nose, que é um fio SP diâmetro 2, ele é bem espesso, são todos volumizadores. Então a indústria entende o seguinte...
nós temos que ofertar para o nosso público vários tipos de fio que promovam uma volumização ou o objetivo dele sem ter riscos de contaminação. Porque o grande problema antigamente era a contaminação. Porque tinha que cortar manualmente. Eu tirava e botava, eu comprava o fio, ficava botando. Então, a empresa, né? Então, assim, é uma opção. As pessoas falam assim, mas eu usava aquilo que era muito mais barato. Tá, mas o que é barato e o que é o caro que pode o barato que pode se tornar caro? Porque existia muito problema de contaminação e infecção. Né? Pós-procedimento. E aí começou, então, a indústria trabalha nesse sentido. Ninguém quer problema, a indústria não quer problema, as empresas não querem problema, a gente quer soluções. Esse fio tubular é exclusivo da Alu. Esse não existe, esse não é um fio da Alu tubular exclusivo. O que eu posso falar que eu gostei muito do modelo da Alu é porque é o único fio que todos os outros fios, quando você insere, você bota o dedo e tira. Assim, a dinâmica de todos os fios. Esse não. Esse a mola entra, se eu não usar um dispositivo, ela sai, ela volta. Então eu posso usar ele para debridar. Eu posso usar a própria cânula para soltar as fibras. E o dispositivo que retira essa mola da cânula, ele é encostado. Porque existem empresas que é espaçado. E aí você tem que pegar e entrar. Esse não, você já coloca. O dispositivo já entra junto. Aí você segura nele, puxa a cânula e ele já solta a mola da cânula. São duas cânulas. Uma onde está a mola e a outra que ela movimenta e retira essa mola. A mecânica é muito fácil. Pode parecer complicado para cá. Que a gente tá é só uma questão de acostumar. Imaginem que eu tenho uma mola numa cânula. E para eu retirar essa mola dessa cânula, eu tenho que empurrar ela. E é exatamente esse batente que ele faz. Ele empurra ela e tira, liberando. Mas é muito fácil. Facilitar muito, porque eu vou te ser sincera. Eu perdi já 2 fios Hydra, porque ficava só aquele pra dentro e quando eu puxa, enfim, dava errado. O que você passava? Você passava o seguinte, o fio guia não tinha força suficiente em tecidos muito fibrosos para levar o buquê externo até o destino. Esse era o ponto. Principalmente aqui, ó. Da glabela, que era um tecido fibroso, às vezes tem um subcutâneo muito pequeno, então o que a gente fez? A gente estendeu o guia e agora travou. Você não vai ter mais esse problema. Isso é uma exclusividade, inclusive, da Alu. Porque hoje o que acontece com as empresas? Os fabricantes, você fala assim, tem o mesmo fabricante para todas as empresas. Quando a gente muda um modelo, vira uma exclusividade nossa. Então, hoje o Hydra não é mais Hydra, é Hydra Plus. Significa que a gente deu um plus para que isso não aconteça mais. E isso vai ajudar muita gente, porque eu tenho certeza que era uma questão que pegava, né? Muita gente falava, não vou usar o Hydra porque eu não consigo colocar em glabela. Então tinha... Aprender, né? E me tira uma dúvida. Você já comentou sobre isso aqui no outro podcast, mas é sempre bom a gente relembrar. Eu consigo substituir ácido hialurônico em suco naso usando fios? Principalmente para pacientes mais jovens? O ponto é, qual volumizador eu vou escolher? Né? Você tem hoje, a Alu oferece 3 volumizadores. E quando você abrir um portfólio com mais de um volumizador, tem que ter uma parte educacional. A gente tem que instruir as pessoas sobre isso. O fio hoje que mais demora a ser degradado é o fio Nose. Por quê? Porque ele é um fio único. Ele não é opaco, ele não tem túnel no meio. Então ele demora muito a ser degradado. Os multifilamentários do tubular, eles demoram mais. Agora, você pode usar ele no nasolabial? Pode. A pergunta é, quantos eu preciso para aquilo que se quer? Esse é o ponto. E é isso que eu vejo as pessoas, às vezes, mandando muitas fotos pra gente. É muito difícil, não sei se vocês passam por isso, mas eu passo. Mandam foto que a gente não tem como pegar na pele, a gente não tem como ver nada e acha que a gente pode opinar, né? E os professores, acho que os professores começam a ter uma dificuldade maior. Por quê? Porque, independente de marca, as pessoas têm que aprender a fazer fio, entender fio. Sim. Porque quando a gente entende fio, a gente para de ter receitinha de bolo. A gente para de ser a técnica A, B, se a minha é melhor, a dele é melhor. Se a gente aprende fio, isso acaba. Né? Então, eu acho que isso é o grande barato. A gente tem que passar para o nosso público, vamos entender de fio, e depois vocês vão escolher que marca que vocês querem de acordo com as possibilidades que aquela marca te dá. E a gente trabalha nesse sentido. Eu vejo atualmente os fios em um lugar de evidência, principalmente por muitos pacientes não quererem mais agora o ácido hialurônico no rosto. Então, acaba sendo uma opção. Como eu vejo, né? Tinha a fase de que achava que o fio era o responsável pelo milagre do lift. Ainda bem que isso já
diminuiu e hoje eu vejo, nem vejo como uma disputa, mas como uma opção real, confiável e que entrega resultados naturais com os fios. Fala sobre isso, resultados naturais com os fios. Essa parte de naturalidade, não sei se a minha percepção é o seguinte, nós, eu me boto culpado, todo mundo é culpado disso, nós saímos do natural e voltamos pro natural. As mesmas pessoas que falavam que isso não é natural são as mesmas que agora falam que agora queremos natural. E eu não acredito que o cliente que fez isso. Fomos nós da Hoff que abusamos de certas coisas para agora dar. Mas eu acho legal quando a gente volta para trás. Eu acho isso louvável. A gente voltou agora para trás e falando assim, ó, temos que respeitar o detalhe de cada um, beleza. Ok. Não é isso que virou? Mas então... isso é legal, eu acho super honesto tomar essa nova postura, não acho um erro, acho que a gente tem que realmente, quando a gente vê que a gente está passando da mão, voltar a recalcular a rota, exatamente isso. E a ideia é sempre a gente buscar o natural. O fio dá essa parte natural, mas o fio não é um instrumento único. O que me preocupa hoje no Brasil é... As pessoas entendem, às vezes, fio como uma única ferramenta. E ele veio para somar as ferramentas que a gente tem. Se a gente quer duração, a gente tem que fazer todo o processo. Tem que fazer ácido, tem que fazer toxina botulínica, gerenciamento de pele, ácido hialurônico, a ferramenta fio. Aí você vai conseguir longevidade. Porque o minimamente invasivo ele veio com essa ideia de a gente estar sempre fazendo algo no nosso cliente que não dá tantas modificações, mas que é necessário estar sempre vindo para você conseguir ir reestruturando e fazendo o que cada elemento nos dá. E às vezes tem certas pessoas que acham, não, vou fazer só fio. Se ela quer fazer só fio, é um direito dela, mas ela tem que se unir a outras que fazem ácido, a outras que fazem toxina para ter o somatório. Eu acredito muito nisso que a Vanessa falou, que veio mudando, né, o espaço do fio. A gente tinha pacientes que... Assim, geralmente 50 a mais que vinham já com aquela pitose bem expressiva que falava, não, doutora, aqui é só fio, né? Então, entendia o fio como se fosse um guindaste, que vai levantar tudo. E achava que era só um fio. Sim, eu lembro. Então tem essa Já chegava cultura. fazendo aquela simulação, né? E vou fazer um comentário sobre isso depois, que é muito importante o que você está falando. A quantidade, né? Então é importante. Então, hoje o fio entra no papel dele, que é um bioestimulador reposicionador. E não aquela tração, sustentação que ele trazia. Então, o papel que o fio hoje ocupa, eu acredito ser muito mais honesto. Sim. E é uma crítica que eu tenho, eu falo isso porque as pessoas agora, graças a Deus, estão entendendo. O que aconteceu no Brasil? Ele entrou com fios farpados, piculados, cortados, que são fios limitados. Limitados por quê? Porque tem uma flexibilidade. Sim. Se ela tem uma flexibilidade, eu não posso puxar o que eu quero. Eu posso puxar o quanto a garra, essa flexibilidade me permite. E aí inventaram. Então, vou puxar o que eu quero, vou dar um nó. Aí foi piorando a história. Então, assim, a história foi piorando. Agora eles estão entendendo porque o coreano ele tem uma história preventiva. Lá vende muito farpado, por quê? Porque o público dele é preventivo, o nosso é corretivo. Então, eu estou lutando duramente para as pessoas entenderem a importância de fios moldados para nosso tipo de público que é corretivo. Se as pessoas entenderem que a garra farpada, que é a garra que mais vende, se meu gerente comercial tivesse aqui, ele brigava comigo. Porque 19G por 100 é o fio que mais vende farpado. Mas é um fio que não veio para essa aplicação que estão fazendo. Entendi. Você pode usar ele, por exemplo, 2 aqui, mas aqui eu tenho que usar o moldado. Onde não tem tanto peso, eu posso revezar. O que a empresa está fazendo e a Alur está nisso? Botando pacotes com 4, que aí me permite alternar. Antigamente, os pacotes vinham com 20 e 30, que era bom para a indústria, não para a gente clínico. Porque a gente tinha que, além de não usar tudo, tinha que guardar, tinha o risco de contaminação, nos obrigavam... Hoje, o pacote com 4, você compra um um multidirecional... Um paciente só. E não sobra nada. Não tem que guardar nada, não tem que estar preocupado onde é que eu vou guardar. Usa tudo. Isso é ótimo, isso é um grande diferencial, inclusive, porque a gente tem aqueles packs grandes. Eu que faço poucos fios no consultório, porque eu trabalho muito com tecnologia, assim... E é algo pessoal meu, que a gente até já conversou no outro. Eu faço pouco fio, então quando eu preciso fazer fio, que eu tenho aquele pacote, eu falo, meu Deus, vai pra onde esse tanto de fio? É isso. Então é muito bom ter isso. Diferencial completo. 2 coisas que eu acho legal que a gente está fazendo em relação, pensando em segurança e durabilidade, que são 2 dores do fio. Né? Ou seja, a segurança tem gente que tem medo de fazer fio,
E tem gente que fala assim, o fio você bota e perde há pouco tempo. A gente está lançando as cânulas W, que eu acho que é importante para a segurança. A gente tem um dispositivo que torna a cânula não reversível em reversível, ou seja, se eu errar o plano eu consigo voltar. Todos os nossos fios têm esse dispositivo. E agora a gente lançou o multidirecional. O que é isso? Em vez de ser um cabo de guerra, que é o bidirecional, agora é uma garra ao lado da outra. E o que muda isso? Muda que ele me dá mais, ele divide a tensão, o tensionamento ao longo de todo o fio. Isso me dá uma longevidade. Aí me perguntam, então ele veio para trocar o bi? Não. É mais uma ferramenta onde eu consigo conectar com o bi. Olha como é que é importante. É porque a gente tem uma mania no Brasil. Tudo que é novo, substitui. Não sei. Não faz mais isso. Técnica reversa veio. Não tem mais a outra. Morreu. Não tem sentido. A Coreia nos dá instrumentos para agregar, para melhorar a nossa performance clínica, juntando aquilo. E agora o multidirecional que a gente conseguiu trazer veio para isso. Meu Deus, tem quantos anos desde a nossa última conversa? Muita coisa, né? Tô dizendo que todo ano é o ano da gente se atualizar em fios. Aqui nesse momento, você também faz poucos fios, né? Faço. Só que com essa mudança do mercado, eu me sinto mais confiante em querer entrar e trazer isso para minha realidade. Porque era algo, quando era a fase do guindaste, poxa, então me mostrem os resultados para eu acreditar, confiar e colocar nos meus pacientes. Agora eu já vejo de forma diferente e vejo como os profissionais, a abordagem de vocês que estão à frente, trazendo essa mensagem, está bem mais otimizada, direcionada. E quem sai ganhando com tudo isso? Os nossos pacientes. A nossa intenção, sempre quando você traz novidades, eu sempre falo para professores, a parte educacional, acho que a gente tem hoje em dia, para o público de fio, fazer muito mais um recall, chama eles e vamos mostrar, do que conquistar novos alunos. O professor adora buscar novos. Eu falo, a gente tem que começar, tem uma legião de gente que não ou fizeram curso e não realizam, ou tem medo. Essas pessoas têm que começar a entender. Que mudou a indústria, trabalhou nesse sentido, para dar essa segurança. Entendeu? Mas tem muito, é muito grande. E a gente tem que parar de querer conquistar só coisas novas e entender que tem um mercado enorme que precisa ser atualizado do que a indústria está fazendo. Eu vejo que a Lu investe bastante, inclusive, em workshops. Aqui em Salvador, pelo menos, a equipe é forte, é presente. Todo momento eles estão convidando para workshops, inclusive já te vi, tem o Henrique, tem uma equipe legal aqui da Lu em Salvador que consegue trazer essa reciclagem, né, de técnicas. Então, acho que a empresa é bem presente, é bem preocupada, porque é como você trouxe, não tem como a gente ter bom resultado se não souber como colocar toda essa tecnologia. Sim. Imagina, a empresa desenvolve uma tecnologia amplamente diferenciada, mas o profissional trabalha da forma inadequada. É isso. E aí, normalmente, quando acontece isso, o produto é que sofre. Produto porque é ruim, a gente, não vale de o nada. ser humano gosta de falar mal de produto antes da gente olhar um espelho e falar assim, será que realmente eu estou ciente de tudo que está acontecendo? Será que eu estou preparado para as novidades que estão trazendo? É isso que é importante. Aí me fala uma coisa, talvez seja polêmico, talvez cancelem a entrevista. Adoro. O investimento para essas novas tecnologias de fio está muito mais alto do que a gente já está acostumado. Então, esses novos fios mais tecnológicos, mais seguros, o valor deles para investimento fica mais alto também? Não. Inclusive, uma das pegadas da Alur, eu adoro essa parte de falar, porque a gente dá essa acessibilidade. Né? Eu não vou falar assim, por exemplo, o preço dos tubulares, nosso valor, está 275, os tubulares estão custando 420, 380. Então, essa necessidade do público entender o fio, mas também ter poder de adquiri-los é muito importante. E a gente trabalha em cima de uma gestão de ter um portfólio que não é tão amplo e que resolve tudo, trazendo pontos que a gente vê que o nosso tipo de cliente Brasil está necessitando. Porque se a gente for trazer o portfólio da Coreia, é um livro. Então a gente tem que saber onde que o brasileiro, em que ponto que ele precisa trazer. É isso que a gente faz e traz aquilo que a gente entende que o cliente Brasil precisa e consegue dar uma acessibilidade às pessoas, entendeu? Até esses mini packs que você trouxe pra gente, que vem menos fios dentro, até facilita, né? Fica algo mais acessível, eu acredito. Por isso que eu fiquei com essa Tubular eu dúvida. consegui botar 2 no pacote. Eu falei, que legal. E os outros vem 4 de volume,
que é um número bem legal. O único que vem 10 hoje em dia são os base, o liso mono, que realmente a gente não pode botar pouco. Mas os outros, graças a Deus, a Alura entende essa necessidade e trouxe nessa quantidade. E puxando o gancho aqui para a gente finalizar essa aula, porque é sempre uma aula, né, sobre fios, para 2026. Deixa aí um spoiler para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Tô te apertando mesmo, não tem coisa nova. Eu gosto de ser apertado, eu gosto dessa divergência. Acho que divergências, esse negócio faz bem para nós. Porque quando nós somos apertados, a gente cria. A gente busca uma solução. Eu acho que a tendência, assim, que eu entendo do mercado é novas garras moldadas estarem vindo. Eu acho que a tendência é ir para a garra moldada, buscar garras multidirecionais, aquilo que dê mais longevidade aos casos, porque essa era a dor do mercado. A dor do mercado é que o mercado trabalhava só com farpado. Farpado e queria uma solução que o farpado não dava. Então a gente está investindo nessa parte de moldados, buscando garras realmente potentes. De quase 5 meses para cá a gente trabalha com multidirecionais e eu já sei as garras que estão por vir. Então acho que a tendência é cada vez, num país corretivo, ter garras condizentes com o nosso tipo de público. Perfeito. É realmente uma aula. A gente tem muita informação. Cada podcast aqui dá pra gente já sair entendendo sobre fios. Até quem não conhece nada já fica entendendo, porque é um mestre, né? Então, muito obrigada pela sua presença mais um ano aqui com o Harmoniza Brasil. E já é convidado para o próximo, né? Que bom, eu quero estar aqui também. Ano que vem eu vou estar aqui. Agora, quando a gente começa a ser muito convidado, a gente faz questão de estar. Não me tira, não. Já é cadeira cativa do nosso podcast. Que bom, obrigado pelo... já vai ter outros fios. Outra aula. Obrigado pelo podcast, obrigado pela organização do evento, que é um evento que cresceu muito também. E é bom, né, que as pessoas tenham esse monte de assuntos no mesmo ponto, no mesmo lugar, e os fios estão ocupando, graças a Deus, um ponto que eu acho que cada vez vai ser mais seguro fazer fio e cada vez vai ter mais de longevidade. Esse é o caminho. Obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que gostem.